Por anos e anos eu sofri com a dificuldade de me manter atenta e acordada durante as aulas. Eu não sei vocês, mas eu não sou muito fã de aula e eu prefiro estudar sozinha e só prestar atenção no que o professor tá falando quando chegar a hora de tirar dúvidas. Mas com a chegada do ciclo clínico na faculdade de medicina, eu percebi que eu ia ter que dar um jeito de fazer anotações das aulas que eram importantes principalmente na hora de conversar com o paciente e de fazer a consulta. E foi aí que eu comecei a usar o método Cornell para fazer anotações. Mas antes de eu te contar como esse método funciona, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então, no semestre passado eu entrei no ciclo clínico da Faculdade de Medicina, que é o período do curso em que a gente tem mais contato com os pacientes e se dedica a estudar mais sobre o diagnóstico, fisiopatologia das doenças, que é como as doenças acontecem, e sobre tratamento. O problema é que, por saber que fazer resumos não é uma técnica muito legal, eu abandonei completamente todos os tipos de anotações, mas aí com a chegada desse novo período na faculdade eu notei que alguns professores davam dicas muito interessantes durante as aulas e eu acabava esquecendo essas dicas por confiar só no poder da minha memória, o que foi um erro meu. Então eu me toquei que eu precisava voltar a fazer anotações, mas de um jeito diferente dessa vez, que precisava ser eficaz de fato. Então a técnica Cornell surgiu na Universidade Cornell com o professor Walter Polk, em 1940, nos Estados Unidos. Esse cara, inclusive, escreveu um livro que se chama How to Study in College, ou então Como Estudar na Faculdade, que é bem legal. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha depois. A ideia do método Cornell é basicamente oferecer um sistema para que as suas anotações não sejam feitas aleatoriamente, assim como a gente discutiu no vídeo sobre fazer resumos, que eu vou deixar aqui em cima no card. Tudo que você precisa para aplicar essa técnica é uma folha de papel em branco e uma caneta, ou então uma tela em branco no seu computador. E aí nessa folha ou nessa tela em branco, você precisa desenhar um T invertido, assim como está aparecendo aí na sua tela. Veja que a sua folha tem 3 espaços ou seções e cada uma delas tem uma função. No espaço da direita, você vai fazer suas anotações durante a aula, mas sem copiar cada palavra que o professor disser. Se você fizer em bullet points, que são essas bolinhas, com frases pequenas e bem resumidas ou então palavras-chave, fica melhor ainda. No espaço da esquerda, você vai anotar perguntas que reflitam os pontos principais da aula. Então, se você pensar que vai fazer uma prova sobre o assunto da aula, quais perguntas teriam nessa prova? Ou então, saindo dessa aula, quais são as perguntas que você precisa saber responder? Essa é uma ótima forma de usar Active Recall e ainda fazer mini resumos com as ideias mais importantes. A parte de baixo é reservada para um resumo da aula. E aí nesse espaço você vai fazer tipo uma sinopse do que você estudou e preferencialmente tentando explicar o que rolou de um jeito fácil, o mais explicado e mastigado possível. Você pode até usar a técnica de Feynman nessa parte. E aí não custa nada tirar 10 minutinhos depois da aula e tentar pensar nessa etapa, já que ela vai te ajudar a ter uma visão geral do assunto. Originalmente, essa parte da esquerda era reservada para que você anotasse os principais tópicos da aula, mas sinceramente eu acho que fazendo perguntas é um jeito melhor de você analisar criticamente as informações que você está recebendo ali durante a aula. Então analisar direitinho o que é importante e o que não é, as coisas que são mais decorebas. Agora a pergunta que não quer calar. Usar o método Cornell é melhor do que usar um método tradicional de fazer anotações? Um estudo realizado em 2010 na Universidade de Wichita, nos Estados Unidos, avaliou esses dois métodos e chegou à conclusão de que o método Cornell ajuda os alunos a sintetizar as informações de um jeito melhor e de aplicar aqueles conhecimentos que eles adquiriram durante a aula em provas práticas. Já um estudo realizado em 2013 afirmou que os alunos que aplicam o método Cornell realmente têm anotações mais bem organizadas, mas em termos de desempenho não tem uma diferença significativa entre os alunos que usam as anotações do método tradicional e os alunos que usam as anotações do método Cornell. Mas um ponto comum entre esses dois estudos é que os autores falam que, com o método Cornell, os alunos conseguem organizar melhor as ideias e escrever mais rápido durante as aulas aqueles tópicos que eles querem anotar. Então, como a gente viu com esses achados científicos, apesar de não ter diferença significativa de desempenho entre um método e outro, o método Cornell é interessante sim para te ajudar a esclarecer melhor suas ideias. E se você facilmente dorme nas aulas que nem eu acho que esse método é interessante porque ajuda você a se manter atento minimamente e também a tentar analisar criticamente o que está sendo dito por meio das perguntas. Então você não vai fazer pergunta para tudo. Você hoje já consegue mais ou menos definir o que é importante e o que não é, quais informações você provavelmente vai ter que lembrar para a prova. E aí ter aquelas anotações ali vai começar a te iniciar no método Active Recall. Então se você gostou desse vídeo, você também pode gostar do meu vídeo falando sobre por que você não deveria fazer resumos, que é esse aqui no card. E é isso, gente. Eu vejo vocês semana que vem.